Hoje nós damos continuidade à série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Rio Branco. Nosso convidado de hoje é o pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, o engenheiro civil Marcos Alexandre. Ele é jovem, tem 34 anos, é paulista de Ribeirão Preto e é o atual diretor do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre, o DERACRE. Na verdade, função que ele exerce desde o governo Binho Marques. O Marcos, embora muito jovem, foi o escolhido do PT para representar o partido nestas eleições e responde às perguntas dos internautas e, obviamente, as perguntas também elaboradas aqui pela nossa produção. Marcos Alexandre, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Marcos, uma pergunta que nós temos feito para todos os nossos convidados, pré-candidatos à Prefeitura de Rio Branco. Por que você quer ser prefeito de Rio Branco? Alain, primeiro porque Rio Branco é a minha cidade, é a cidade onde eu moro com a minha família, é onde eu jogo o meu futebol nos fins de semana. E também porque há 14 anos eu trabalho, né, como engenheiro civil, comecei trabalhando na Secretaria de Planejamento, coordenei ações importantes na Secretaria de Planejamento, fui secretário adjunto do Estado durante 4 anos, na segunda gestão do governador Jorge Viana. Pude conhecer o Acre todo ao longo do primeiro e do segundo mandato do Jorge. Participei dos programas como o BNDES, como o BID, contratos importantes que viabilizaram importantes recursos para o Estado. E no DERACRE, desde 2007, pude participar da maior obra, talvez o maior desafio da engenharia do nosso Estado, uma obra que une o Acre de ponta a ponta, que é a BR-364. Isso nos deu um conhecimento do nosso Estado, da realidade administrativa, né, que é muito importante hoje, e também investimentos na nossa capital. Coordenei desde a elaboração do projeto até a execução da quarta ponte, da Avenida Amadeu Barbosa, da duplicação da Avenida Ceará, da Pernambuco, da ligação do Calafate, do Valdomiro Lopes com Otávio Rola. E agora no Ruas do Povo nós já fizemos mais de 50 quilômetros de pavimentação. Nós estamos trabalhando hoje mais de 1.200 ruas para estar nesse verão em obras. Pude conhecer de perto, andando a pé, 64 bairros, andei em 1.205 ruas a pé, levando nossos técnicos, engenheiros. Então, acho que por esse conjunto, pelo fato de representar um projeto político que é a Frente Popular, que vem fazendo um belíssimo trabalho em Rio Branco e no Estado, né, com o companheiro governador Tião Viana, Jorge Viana, Binho Marques, o Angelim, todas as lideranças da Frente Popular, acho que esse conjunto é que me faz assumir esse novo desafio, né, que é poder um dia, que é um sonho de todo mundo, poder cuidar da cidade onde vive, e esse é o nosso sonho. Marcos, Rio Branco passa por um período longo de governança petista, com o prefeito Raimundo Angelim. Obviamente que cada prefeito realiza uma etapa importante. Rio Branco tem muitas demandas e nós vemos essas demandas todos os dias através dos nossos telejornais. Pergunta que eu te faço: quais são as principais demandas do teu projeto de governo que você já deve ter elaborado, deve ter planejado e que você colocaria em prática logo que assumisse, caso vença as eleições de outubro? Uma coisa importante, Alain, o Brasil vem vivendo um momento econômico muito importante. O nosso governo, o governo federal, o governo do presidente Lula, inovou quando fez o país crescer, mas distribuindo renda. Assim nós tivemos o reflexo no Estado, nas administrações do companheiro Jorge Viana, do Binho e do Tião e também do Angelim. A população hoje melhorou o poder aquisitivo, a vida melhorou e com isso todo mundo comprou veículos, carros. E um dos problemas maiores que a gente vive não é só em Rio Branco, mas são cidades do Pó de Rio Branco, é o trânsito. Nós temos que garantir mobilidade para as pessoas. Temos que ter calçada, ruas, temos que ter um transporte coletivo eficiente, porque a vida melhorou, as pessoas adquiriram carros, e agora mesmo estava fazendo aqui falando da Kia. Exato. Quantas concessionárias não se instalaram na nossa cidade, porque hoje o povo tem condição de comprar. Então um dos projetos é esse, é continuar as transformações importantes no nosso trânsito. Rio Branco passou, Alain, mais de 100 anos com 2 pontes somente. No centro da cidade, nós já construímos mais 2. O nosso governo, da Frente Popular, construiu mais 2 pontes. Mas nós não podemos parar por aí. E diga-se de passagem, se a quarta ponte não tivesse pronta, nessa alagação tinha sido um caos. Tinha sido um caos, porque nós tivemos que interromper ali a via Chico Mendes, tivemos um ponto que a JK também ficou interrompida e a alternativa única que houve foi a quarta ponte. Mas eu dizia da questão da mobilidade urbana. Então nós temos que continuar as transformações. Nós duplicamos a Ceará, levamos até lá da rotatória do Cefap,
até a Floriano Peixoto. Mas temos que continuar o trabalho até a Quarta Ponte. Nós fizemos a Pernambuco, que desafogou aquele ponto ali no Poço Paraty, chegava ali numa rua estreita de 5 metros, levamos até a Ceará, mas nós temos que continuar levando em direção ao Café Contrinha, em rumo à estrada de Porto Acre. Temos a Apolônio Salles, que é uma estrada muito estreita. O governo construiu um conjunto de residenciais ali, com Minha Casa Minha Vida, agora nós temos que alargar. Jorge Viana deu início a um processo de duplicação de vias. Antônio da Rocha Viana, a própria Ceará, Binho, continuou. Quero saber se, em parceria com o governador Tião Viana, se você for eleito, você dará continuidade a esse processo de alargamento e duplicação de vias, que é, inclusive, uma das propostas mais pedidas pelos internautas quando eles questionam planos para o trânsito de Rio Branco. Sem dúvida, Alan, nós não podemos parar os investimentos nas principais vias da cidade. Não podemos parar. Nós sabemos hoje como é andar em Rio Branco às 7 da manhã, a meio-dia, final do dia para voltar para casa. Por exemplo, o shopping foi construído ali na Via Verde. A Via Verde é uma via duplicada, desafogou o centro. Mas a Estrada da Floresta está sofrendo. Quem vai para o shopping pela Estrada da Floresta ou tenta passar, saindo ali do Castelo Branco para chegar pelo Calafate, é uma dificuldade. Então nós temos que alargar a Estrada da Floresta, temos que encontrar a solução para aquele trecho. Então você se compromete, se for eleito, que vai largar a Estrada da Floresta. Um dos investimentos esse. A Apolônio Salles é outra. A continuidade da Ceará é outro investimento que tem que ser feito. E a Isaura Parente, meu caro Marco? O Alan, muito se fala da Isaura Parente, mas não dá para discutir a Isaura sem discutir as Nações Unidas. Nós temos sim, nós já temos estudos para isso. Eu participei do Plano Diretor de Transporte e Trânsito pelo DERAC, junto com a RB Trans. Nós temos que concretizar aquele binário de deixar a Isaura Parente num sentido e a Nações Unidas em outro. Então não haverá duplicação, pelo menos em tese, em primeiro momento, da Isaura Parente? Não, duplicação, porque se a gente deixar a Isaura toda ela mão única, nós vamos ter 2 pistas de rolamento. O que nós temos que fazer são as baias de ônibus, para o ônibus não ter que parar ocupando uma faixa da Isaura Parente. Eu dou um exemplo, ali no BEC tem um trecho que foi feito uma baia logo depois do Araújo, que dá do BEC nas costas do batalhão. Se a gente fizer mais baias de ônibus na Isaura Parente, nós vamos ter sempre 2 faixas de rolamento livres. Então, com isso, a gente garante 2 pistas na Isaura Parente, como nós já temos hoje nas Nações Unidas. Então, nós temos que continuar, e o nosso compromisso é esse, os investimentos importantes no trânsito. Exato. Você falou de três prioridades. Essa é uma delas. A outra, Alan, nós temos que trabalhar muito a regularização da nossa cidade, do ponto de vista imobiliário. 70% de Rio Branco tem alguma irregularidade, ou é ambiental, ou é jurídica, ou é urbanística. Pelo processo de formação da cidade, que nasceu dos seringais, depois das estações agrícolas, nós temos que fazer um trabalho para regularizar os nossos imóveis. O prefeito Angelim deu passos importantes. A esse projeto. Nós temos hoje o plano diretor aprovado, atualizado, nós temos hoje um arcabouço legal que nos permite avançar na regularização dos imóveis. Então, é uma continuidade, só que a transformação real vem agora. Por que essa regularização fundiária é tão demorada, tem ocupado tanto tempo na gestão do prefeito Angelim? Olha, Alan, primeiro que é igual construir um prédio, você tem que começar pela fundação. É o caso da regulação fundiária. Se você não tem um plano diretor aprovado, atualizado, que dê as diretrizes para a ocupação da cidade, se não tem um trabalho que envolve os cartórios, o Tribunal de Justiça, o Instituto de Terras do Acre, eu vou dar o exemplo do Benfica. O Benfica hoje é um bairro da cidade, mas nasceu como assentamento. Os imóveis todos estão vinculados ao INCRA, com patrimônio no governo federal. Então, fazer essa reversão até desmembrar, tem um trabalho que tem que ser feito das procuradorias da prefeitura e do INCRA. Então, não é um trabalho rápido de fazer, para se fazer direito. Nós temos ainda áreas que as pessoas no passado doaram. Não, eu dou aí para construir um bairro, né? Eu dou o exemplo da área do Jim Barbosa, ali naquela região da 6 de agosto. E aí você, naquele momento, não foi no cartório, não se registrou devidamente a doação, e depois se registrou, não desmembrou. Então tem um trabalho a ser feito, que tem que ter a parceria do Tribunal de Justiça, do Instituto de Terras, da Procuradoria do Município, o envolvimento. Por que é importante, Alan? Hoje o crédito está facilitado. Se você quer ampliar, construir um imóvel, você tem nas instituições linhas de crédito. Linhas de crédito. Mas a hora que pede o documento do imóvel, não tem um imóvel. É um imóvel. Se você é um pequeno empreendedor e quer acionar um FNO para fazer aí uma banca na sua casa, você precisa ter o documento do imóvel. Então, nós temos que regularizar a cidade. O prefeito Angelim deixa todos os instrumentos prontos para que a gente avance. Essa é uma prioridade. A outra é a questão da educação. Eu estou andando muito a cidade nos
nos últimos meses, junto com a nossa equipe do Ruas do Povo, e eu estava lá no Caladinho, um dia à noite. Que é uma área de invasão. Exato, conversando onde a população sofre muito. Sofre muito, conversando com as mães. E aí eu perguntava, qual é a principal demanda a principal demanda de vocês? Aí você espera ouvir a rua, o asfalto, a iluminação. Nós queremos uma creche. Aí elas dizem, olha, ter com quem deixar os nossos filhos. Porque a gente sai para trabalhar de manhã, deixa meus filhos na vizinha, à tarde a vizinha sai, pega os meus e os dela e leva na outra vizinha, e quem chega primeiro cuida das crianças. Então nós temos sim que implantar creches, nós vamos ter, isso vai ter um destaque no nosso plano de governo, mas não só isso. A atribuição constitucional do prefeito, Alan, é cuidar das crianças, tanto do ponto de vista da saúde, né, como do ponto de vista da educação. Nós temos que cuidar das crianças. Aí fala creche, que é de 0 a 3 anos, a pré-escola, 4 e 5 anos, e a educação infantil, que vai do 1º ao 5º ano. Que é responsabilidade do município. Que é responsabilidade do município. Então, nós estamos com uma proposta, o prefeito Angelim implantou a primeira escola em tempo integral, que a criança vai de manhã, tem aquela aula normal que ela tem, mas à tarde tem curso de informática, algum acesso à cultura, à arte, treinamento, capacitação, ou seja, ocupa o tempo ocioso que ela teria em casa ou brincando na rua com a escola. Então, as escolas em tempo integral, a construção de creches, porque construir creche, Alan, também ajuda na renda familiar. Com isso, a mãe pode trabalhar e ajudar a melhorar a renda. E aí, nós estamos cuidando das crianças, que são os nossos futuros. Você falou, então, das suas prioridades, são trânsito de Rio Branco, regularização fundiária e educação, principalmente educação básica, que é responsabilidade do município. Mas para isso você precisa fazer investimentos pesados. Nós sabemos que a arrecadação própria do município é muito pequena. Sabemos que Rio Branco também só obtém de recursos do Estado 10% daquilo que poderia ser o repasse do FPE. Rio Branco tem metade da população do Estado, deveria ter um repasse maior, mas é assim que é a distribuição, até pela própria questão do Pacto Federativo, mas vamos lá. Como é que você traria mais recursos? Como é que você se capitalizaria para realizar todos esses grandes projetos que você citou aqui? Primeiro, Alan, tendo bons projetos. Nós sabemos hoje que se você não tiver um bom projeto, com um orçamento adequado, com uma boa proposta, demonstrando a viabilidade desse projeto, você não vai conseguir financiamento e apoio de ninguém. Esse é um fato. O outro passo é ter parceria. Hoje nós temos o governador Tião Viana, que dá um apoio irrestrito ao prefeito Angelim. Aliás, a prefeitura se viabiliza porque o governador ajuda em vários aspectos. Nós tivemos aí o exemplo da alagação, que a participação do governo do estado, da prefeitura e da União fizeram a diferença para melhor. E a outra é a parceria com o governo federal. A presidenta Dilma tem ajudado o prefeito Angelim e eu tenho certeza que nós, apresentando bons projetos, nós vamos conseguir. Então, eu acho que o prefeito... Bancada federal também é importante. A bancada federal. Liberação de recursos. Sem dúvida. O prefeito de qualquer cidade do país, Alan, tem que buscar parceria. Como você citou o Pacto Federativo, 2/3 das receitas hoje do país ficam com a União. O outro terço fica com os estados e com as prefeituras. Você tem que inverter isso. Só 10% fica com os prefeitos. Então, é a função mais difícil hoje, é ser de prefeito. Então, o prefeito tem que arregaçar as mangas, trabalhar muito, ter bons projetos e parceria, para poder viabilizar os investimentos que as cidades precisam. Tem muita pergunta dos internautas, nós encerramos esse primeiro bloco e o Marcos Alexandre vai nos responder a partir do próximo bloco os questionamentos feitos pelos internautas, por uma parcela da população acreana que se representa aqui nas redes sociais. Preparado para as perguntas dos internautas? Estamos prontos. Maravilha. Vamos para o intervalo rapidinho e já já a gente volta com as perguntas dos internautas aqui no Gazeta Entrevista. Até já!